Hoje a gente vai entender como que aplicações com milhões e milhões de usuários lidam com counters, com contadores. No caso do Twitter, por exemplo, imagina um tweet que tem 100 milhões de likes em um dia. Como que a gente faz para escalar isso de forma saudável? Como que a gente consegue contabilizar esses likes mais ou menos em tempo real, de modo que não sobrecarregue nossos bancos de dados nem nossos servidores? E no caso do YouTube, imagina que a gente quer pegar uma lista dos 10 vídeos mais vistos hoje. Esse é um problema conhecido como problema de heavy hitters ou top K problem, que é, se você pensar no banco de dados tradicional, não é algo extremamente trivial obter essa contagem dos 10 vídeos mais vistos. Porque pensa comigo como se fosse um banco de dados tradicional. A gente tem uma tabela aqui, sei lá, views. Em cada coluna, perdão, em cada linha dessa tabela, a gente vai armazenar a pessoa que viu o vídeo e quando ela viu o vídeo. Porque a gente precisa de pelo menos duas informações. A gente precisa de quando que a view ocorreu, porque a gente quer saber hoje, né? Então a gente vai fazer um agregado de hoje. E a gente quer saber qual vídeo que foi visto. E não só isso, a gente quer saber os top 10 mais vistos de todos os vídeos da plataforma inteira do YouTube. Então a gente precisaria rodar essa query contra um banco de dados absolutamente enorme. É um problema que, quando você para pra pensar, claramente ele não escala bem num modelo mental tradicional de Postgres ou de SQL. Claro, tem formas melhores de fazer isso. A gente pode ter uma tabela específica para isso, a gente pode ter algum tipo de estrutura diferente especificamente para contabilizar o número de counters e cada dia que as coisas ocorreram. Enfim, mas para começar a explorar a solução desse problema, hoje a gente vai estudar sharded counters. O que eles são e como que eles são utilizados para escalar essa contabilidade nos serviços. Vamos imaginar então uma implementação bem naive, bem ingênua de likes nos tweets. A gente tem um tweet, uma pessoa fez um tweet e as outras pessoas vão dando like. Bom, o que vai acontecer é simples, a pessoa vai dar um like, esse like vai chegar aqui no servidor e eventualmente ele vai ser persistido via write num banco de dados. Até aí, extremamente simples. Só que se a gente tem uma pessoa que tem muitos seguidores e ela recebe, sei lá, a cada segundo 20, 30, 100, 1000 likes. Para não crashar o servidor, a gente pode deixar isso aqui um pouquinho melhor e adicionar aqui embaixo uma queue, uma fila de likes. Porque aí o servidor consegue processar esses likes quase que imediatamente. A gente consegue chegar aos likes, sei lá, num SQS da vida, algum serviço de queues. E, eventualmente, conforme o nosso banco de dados for conseguir lidar com os writes, a gente consegue processar essa queue. E isso aqui vai funcionar até certo ponto. Porque se o número de likes for tão grande, for tamanho, eles vierem muito rapidamente, um atrás do outro, essa queue vai crescer e ela vai ficar enorme. E isso vai causar um certo delay, um certo backlog. Porque imagina que você tem 100 mil likes no primeiro minuto de tweet. A pessoa que tá vendo esse tweet, ela quer ver o quantos likes o tweet tem. E se a gente tiver um modelo de queue, de read, de write aqui no database como eu tô mostrando, isso vai demorar. Isso vai ter um certo delay e vai demorar bastante para ser processado todos esses likes através desse sistema. Porque a gente vai ter um gargalo aqui no nosso banco de dados, ele não vai conseguir processar tão rápido. Então, como é que a gente faz para solucionar esse gargalo? A gente pode, ao invés de ter um único lugar que persiste os nossos likes, ao invés de ter um único counter, a gente pode fazer um sharding, por isso sharded counters. Com esse sharding, a gente pode, ao invés de ter só um responsável por processar os writes, a gente pode ter 2, 3, 4, enfim, pode ter N. Vantagem disso? O nosso throughput, o nosso processamento, vai conseguir lidar com um load muito maior. Porque enquanto um sistema aqui, né, não precisa ser banco, pode ser outra estrutura, enfim. Enquanto um sistema está ocupado fazendo write, os outros estão livres. E eles conseguem fazer writes em paralelo. Então se a gente fizer um sharding de um counter em 3 partes, a gente consegue triplicar o nosso throughput para writes. Mas isso vem com 2 custos que são muito óbvios e de imediato a gente já sabe quais eles são. O primeiro custo é que, obviamente, essa implementação ela é mais complexa. A gente está adicionando uma complexidade no nosso serviço que só faz sentido a partir de certo tamanho. O trade-off de escalabilidade é geralmente esse. Você troca a simplicidade de uma solução muito óbvia pela possibilidade de escalar para lidar com um throughput maior. E o segundo problema que a gente vai ter aqui é no read. Porque antes, a gente só lia o número que estava aqui no counter e retornava isso para quem estava vendo. Se tinha 100 likes, a gente buscava ali no sistema que persistia os writes e tudo certo. Agora, a gente vai ter que fazer uma certa agregação. A gente vai ter que ver o quanto tem em todos os writes. Então, pode ser que esse aqui tenha 100, esse aqui 50, esse aqui 60. E a gente vai ter que somar esses 3 para retornar o read. Novamente, complexidade adicional. E, embora os writes sejam facilitados, embora o nosso throughput seja melhor em write,
as operações de read acabaram de ficar um pouquinho mais lentas e um pouquinho mais complexas. E num sistema real não é exatamente isso que você vai ter. Só isso provavelmente não vai dar conta. Você não vai querer calcular a soma de todos esses 3 pontos para cada único request. Ia ser muito pesado. Provavelmente aqui no meio você tem outro sisteminha, você tem algum mecanismo de cache, algo desse sentido, que vai atualizando conforme o tempo passa. Que vai fazendo essa agregação e vai atualizando, e isso aqui é o que é de fato retornado para o cliente. Não tem como todos os requests você sempre agregar todos os counters e retornar esse número. O load seria muito grande. Então vamos imaginar aqui por um segundinho, só pra gente fazer esse exercício, que a gente é o YouTube, e a gente vai implementar esse sistema de sharded counters. Para cada vídeo novo que for criado na plataforma, a gente vai criar aqui um counter. E cada counter vai ter N shards. Então, por exemplo, se eu subo um vídeo para a plataforma, é possível que tenha só um shard, ou talvez 2. Você não vai precisar de muitos shards porque não vai ter muitas pessoas assistindo o vídeo em paralelo. De imediato, a gente consegue perceber que o número de shards que a gente vai precisar para um determinado counter, ele consegue... Primeiro, ele é mais ou menos dinâmico. Ele depende de quantas pessoas é esperado que assistam esse vídeo. E segundo, existe uma certa previsibilidade. Porque se a gente tem alguém como, por exemplo, o MrBeast, e ele posta um vídeo, a gente tem certeza absoluta que a gente precisa de vários e vários shards para contabilizar as views em mais ou menos tempo real e para lidar com todo o throughput da quantidade de pessoas que assistem. Então o processo seria mais ou menos assim. Esse carinha aqui faz o upload de um vídeo, aí é criado um counter para esse vídeo. Nesse counter tem algum tipo de sistema, algum tipo de algoritmo, de lógica, que determina quantos shards vão ser criados. No caso dele, muitos shards são criados. E quando um usuário vem aqui e assiste esse vídeo, o request desse usuário, para fins de contabilidade, né, é direcionado para algum dos shards. Esse direcionamento ele pode ser feito de algumas maneiras. A gente pode ter um round robin que vai direcionando um para cada um. A gente pode ter um sistema que direciona aleatoriamente. A gente pode ter um que direciona baseado no tempo de resposta de cada shard. Enfim, esses pormenores não são muito importantes agora. E por fim, eu não podia deixar de mencionar que sharded counters vai muito além disso, vai muito mais fundo. É comum você ver volta e meia MapReduce ou Spark para agregar esses dados, só que numa aplicação real com milhões e milhões de usuários, você provavelmente vai ter uma estrutura um pouco mais próxima disso aqui do que com o que eu mostrei anteriormente. Você vai ter um Redis que mapeia para outro Redis, que vai de fato mapear para os shards, e aí você vai ter uma acumulação persistida num Cassandra, por exemplo. Essas questões de escalabilidade, elas são muito difíceis de resolver, e você provavelmente não consegue sentar em 30 minutos e pensar numa solução. Ou você não consegue ler um artigo no Medium e chegar numa solução já pronta. São problemas extremamente complexos e quando te fizerem uma pergunta assim numa entrevista de System Design, você tem que se lembrar que primeiro não é esperado que você consiga ter uma resposta perfeita, uma solução perfeita, até porque a própria empresa provavelmente passou meses e meses desenvolvendo a solução. E segundo que o engenheiro, a engenheira que tá te fazendo essa pergunta na entrevista, essa pessoa tá ali para te ajudar e para vocês construírem essa solução juntas. Você não pode simplesmente chegar e sair dando a resposta. É um processo um pouco mais iterativo, uma construção que as pessoas fazem durante a entrevista.